Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. É muito bom ter você aqui. Meu nome é Wellington Lima. Hoje nós vamos falar sobre quando e como Jesus chama os seus primeiros discípulos, o que aconteceu na região de Betânia, de além do Rio Jordão. Espero que esse estudo lhe abençoe. Nós vamos tratar aqui de João, capítulo 1, versículos 35 a 51. E eu quero começar com uma pergunta. Quando conhecemos a Cristo pela primeira vez, qual deve ser nossa primeira reação? Vamos iniciar então. João capítulo 1, versículo 35. O seguinte dia estava outra vez ali João e 2 de seus discípulos. O dia seguinte. No dia seguinte do notável testemunho de João Batista de que Jesus era o Filho de Deus. Este testemunho de João é relatado porque foi o principal objetivo desse evangelista mostrar que Jesus era o Messias. Para fazer isso, ele usa o testemunho decidido e repetido de João Batista. Esta foi uma evidência imparcial no caso e, portanto, ele se ocupa particularmente dele. Versículo 36. E vendo por ali andar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. João Batista chamou a atenção dos seus próprios discípulos para Jesus, não apenas como grande sacrifício pelo pecado do mundo, mas também como mestre completo da verdade celestial. Versículo 37. E os 2 discípulos ouviram-lhe dizer aquilo e seguiram a Jesus. Eles eram os discípulos de João, cujo propósito era apontar o Messias. Quando isso ocorreu, eles deixaram imediatamente seu mestre e professor, João, e seguiram o tão esperado Messias. Isso mostra que João era sincero, que ele não desejava receber honra ou formar uma seita, que ele estava disposto a que todos aqueles a quem ele atraíra para si por seu ministério se tornassem seguidores de Cristo. E eles entenderam perfeitamente o significado de seu mestre. Em consequência disso, eles seguiram Jesus. Como Jesus era uma pessoa que não tinha ainda seguidores e era um estranho, por assim dizer, nessa região, podemos concluir que ele tinha apenas alguma acomodação simples aqui, que deveria estar não muito distante do local em que João batizou, como pode ser deduzido de sua aparição lá no dia a dia. Com isso, ele fez uma honra ao ministério de João e teve a oportunidade de receber o seu testemunho. Jesus, conhecendo a intenção dos 2 discípulos que o seguiram, deu-lhes um convite para sua acomodação. Versículo 38. E Jesus, virando-se e vendo-os seguir, disse-lhes: Que buscais? E eles lhe disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Que buscais? Isso foi uma pergunta gentil, respeitando os seus desejos. Um convite para abrir suas mentes, declarar seus desejos e expressar todos os seus sentimentos em relação ao Messias e à sua própria salvação. Essa foi uma das perguntas mais importantes que os seguidores de Jesus tiveram que responder. Versículo 39. Disse-lhes ele: Vinde e vede-o. Vieram e viram onde morava, e na companhia dele naquele dia, e já era quase a hora 10ª. A hora 10ª. Os judeus dividiam seu dia em 12 partes iguais, começando ao nascer do sol. Se o evangelista usava o modo de computação deles, era cerca de 4 horas da tarde, mas isso é bem improvável. Já os romanos dividiam o tempo como nós, começando à meia-noite. Se João usava o modo deles, era cerca de 10 horas da manhã. Não é certo qual ele usou, mas observa-se que eles disseram que ficaram na companhia de Jesus naquele dia, ouvindo, perguntando, aprendendo. O evangelista João, que provavelmente escreveu seu evangelho em Éfeso, ao que parece, usava o sistema romano. Se for esse o caso, Jesus convidou os 2 discípulos para passar quase praticamente o dia inteiro com ele. Versículo 40. Era André, o irmão de Simão Pedro,
um dos dois que ouvira aquilo de João, e o haviam seguido. O objetivo do evangelista, até o final do capítulo, é informar-nos quão gradualmente os discípulos foram trazidos a Cristo. Aqui ele se refere a Pedro e depois menciona Filipe e Natanael. Versículo 41. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: já achamos ao Messias, que traduzido é o Cristo. Ele o encontrou e falou sobre Jesus antes de levá-lo a Jesus. Pedro era uma pessoa tão notável que talvez fosse apropriado nos dizer quem foi o primeiro instrumento para levá-lo a Cristo. E se João era o outro discípulo aqui mencionado, ele poderia humildemente querer mostrar com isso que o zelo de André a esse respeito era maior que o seu. Podemos observar aqui, a propósito, que Pedro não foi o primeiro dos discípulos de Cristo, mas essa foi a ocasião de levá-lo a conhecer Jesus. Versículo 42. E levou-o a Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que se traduz Pedro. André trouxe o seu irmão Simão a Jesus. O persuadiu a ir junto com ele e lhe mostrou onde Jesus estava, mostrando assim grande zelo para com Cristo, enquanto sendo desejoso de achá-lo, ganhando almas para ele. E grande afeto tinha para com seu irmão, estando cordialmente preocupado para que ele viesse a conhecer o Cristo, como também ele. Assim André escolheu que não deveria levar consigo apenas um simples relato de Jesus, mas levá-lo para Simão mesmo ver, que ele deveria se familiarizar pessoalmente com Jesus e se instruir por ele. Isso também mostra a prontidão e vontade de Simão, de ver e ouvir do próprio Cristo, e não se sentiu contente apenas com o relato que o seu irmão lhe deu. Nenhuma dúvida ele achou no seu coração, incitado dentro de si, e os desejos da sua alma perseguindo Cristo. E então ele se levantou imediatamente e foi com André para ir com ele. E assim, uma pessoa pode ser os meios de trazer outra a Cristo. Versículo 43. O dia seguinte, Jesus quis ir a Galiléia, achou Filipe e disse-lhe: segue-me. Isso não se refere ao fato de Jesus chamar esses discípulos de apóstolos, pois isto só vai acontecer no mar de Tiberíades, mas se refere a Filipe ser convencido de que Jesus era o Cristo. Esse é o objetivo desse evangelista, mostrar como e quando eles foram convencidos disso. Mateus declara a hora e a ocasião em que foram chamados para serem apóstolos. João, o momento que eles conheceram Jesus e foram convencidos de que ele era o Messias. Portanto, não há contradição nos evangelistas. E Felipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Como parece na parte subsequente da história, Felipe já conhecia o caráter de Jesus e acreditava nele. Então essa observação é feita pelo evangelista para mostrar por que meios ele foi levado a Jesus. Seu conterrâneo de cidade, André e Pedro, fizeram-lhe o favor. Betsaida era uma cidade da Galiléia no mar de Tiberíades. O nome da cidade parece ter sido mencionado de propósito, para que a bondade de Deus nos 3 apóstolos seja mais ilustrativamente exibida. Sabemos quão severamente em outras ocasiões Cristo ameaça e amaldiçoa essa cidade. Versículo 45. Felipe achou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, a Jesus, o filho de José de Nazaré. Novamente vemos em Filipe o mesmo desejo de compartilhar que antes aparecia em André. Sua modéstia também é notável, ao desejar e procurar nada mais do que ter outros para aprender junto com ele, daquele que é um mestre comum a todos. Versículo 46. E disse-lhe Natanael: pode haver alguma coisa boa de Nazaré? Filipe lhe disse: vem e vê. O caráter de Nazaré era proverbialmente ruim. Ser galileu ou nazareno era uma expressão de desdém. Natanael perguntou, portanto, se era possível que o Messias viesse de um lugar assim.
Filipe, sem saber que Jesus nasceu em Belém, o chama de Jesus de Nazaré, ocasião em que Natanael aplica um provérbio pela qual o restante dos israelitas ridiculariza os nazarenos. Além disso, a natividade do Messias havia sido determinada pelo profeta Miqueias em Belém. Como Natanael era natural da Galiléia, parece que os próprios galileus tinham uma opinião ruim de Nazaré, pior que o resto do país. E de fato, pela figura que seus habitantes fazem nos evangelistas, eles parecem ter merecido essa fama. Neste lugar, Jesus passou grande parte da sua vida, e a esse respeito pode ser chamado de Nazareno. Versículo 47. Jesus viu Natanael vir e disse dele: Eis verdadeiramente um israelita, em quem não há engano. Natanael, sendo um homem de disposição sincera, resolveu ir conversar com Jesus para que ele pudesse julgar com mais certeza a respeito de suas pretensões. Ele estava vindo com Filipe nessa missão, quando Jesus, que conhecia seus pensamentos, o honrou com o caráter amável de um verdadeiro israelita. Versículo 48. Natanael lhe disse: De onde tu me conheces? Respondeu Jesus e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, estando tu debaixo da figueira, eu te vi. Natanael ainda não estava familiarizado com a divindade de Cristo e supunha que era um estranho para ele. Ao ouvi-lo expressar uma opinião favorável sobre ele, Natanael naturalmente perguntou por que meios Jesus tinha algum conhecimento dele. Sua consciência testemunhou a verdade de que Jesus disse que não tinha dolo e estava ansioso para saber de onde havia aprendido de seu caráter. É evidente que foi de algo que ocorreu debaixo da figueira que Jesus julgou seu caráter. O que ocorreu ali não foi registrado. Não é improvável que Natanael estivesse acostumado a se retirar para a sombra de uma certa árvore, talvez em seu jardim ou em um bosque, para fins de meditação e oração. Versículo 49. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Com esse título, Natanael sem dúvida quis dizer que Jesus era o Messias. Sua consciência lhe dizia que Jesus julgara certo seu caráter e que, portanto, ele deveria conhecer o coração e os desejos da mente. Neste caso, Jesus não poderia ser um mero homem, mas deve ser o Messias tão esperado. Pode não ser impróprio observar aqui que os judeus acreditavam universalmente que o Filho de Deus apareceria na terra e seria o grande rei que eles esperavam por tantas eras, como aparece nessa passagem e em outras, e que sugere que eles supunham que o Messias seria dotado do mais perfeito conhecimento e teria o dom de profetizar no mais alto grau. Havia muita coragem em Natanael para fazer uma declaração como aquela, pois Cristo, assumindo o título de Filho de Deus, foi depois interpretado como nada menos do que blasfêmia. Versículo 50. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, debaixo da figueira te vi, crês? Tu verás coisas maiores que estas. Jesus não reprova Natanael como se tivesse sido muito fácil de acreditar, mas antes, para aprovar sua fé, promete a ele e aos outros que ele o confirmará com argumentos mais fortes. Além disso, era peculiar a um homem que ele fosse visto sob uma figueira por Cristo, quando ausente a uma distância dele. Mas agora Cristo apresenta uma prova que seria comum a todos. E assim, em vez de se dirigir a um homem, Jesus se volta para se dirigir a todos. Sua fé não se baseará apenas nisso, pois verá coisas maiores que estas, provas mais numerosas e expressas do poder eterno e divindade de Jesus. Versículo 51. E disse-lhes: em verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e aos anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem. Na linguagem aqui, há uma evidente alusão à escada que Jacó viu em seu sonho, e os anjos que subiam e desciam por ela, conforme está registrado em Gênesis, capítulo 28, versículo 12, onde lemos: E sonhou, e eis uma escada que estava posta na terra, e seu topo tocava no céu, e eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. Não é provável que Jesus se refira a qualquer caso particular em que Natanael devesse literalmente ver os céus abertos.
O batismo de Jesus já tinha ocorrido, e nenhuma outra instância ocorreu em sua vida na qual se diz que os céus foram abertos. É provável que Jesus quisesse dizer que Natanael teria provas de que os anjos viriam em seu auxílio e que ele teria o tipo de proteção e assistência de Deus que mostraria mais completamente que ele era o Messias. Assim, sua vida, seus pronunciamentos de muitos perigos, a sua sabedoria para refutar seus adversários qualificados e astutos, as cenas de sua morte e a presença dos anjos na sua ressurreição, todos podem ser representados pelos anjos descendo sobre ele. E tudo isso iria mostrar a Natanael e os outros discípulos mais claramente que Jesus era o Filho de Deus. O que podemos aprender de importante com esse texto? A circunstância de André trazer imediatamente seu irmão Pedro expressa a natureza da fé, que não esconde ou apaga a luz, mas a espalha em todas as direções. André não tem mais que uma faísca, e no entanto, por meio dela, ele ilumina seu irmão. Assim como Filipe, logo após ter sido chamado por Cristo, imediatamente foi chamar seu amigo Natanael. Assim devemos nós também agirmos, sempre buscando todas as oportunidades para trazer nossos parentes e amigos para também conhecerem ao Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz.